Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Python aqui do canal EC Tutoriais. E no vídeo de hoje, dando continuidade aqui aos nossos estudos das estruturas de dados básicos, né? Nós trabalhamos até agora, nos últimos vídeos, com as listas, certo? Então, se a gente for parar para prestar atenção no que a gente trabalhou com as listas, nós criamos diversos tipos de casos utilizando a estrutura de dado lista, certo? Do Python como uma base. Nós trabalhamos com a própria questão da lista, trabalhamos com a explicitação dela no nível de vetor e também no nível de matrizes. E se você se lembra bem, lá atrás, quando a gente começou na questão das estruturas de dados, eu disse que a lista, basicamente, ela é uma referência, ela é, de certa forma, a mãe de todas as estruturas de dados aqui no caso específico do Python, né? E por que a gente fala isso? Como que a gente define, no caso de hoje, a estrutura de dados que nós vamos trabalhar e aprender aqui, que basicamente é uma estrutura de dados bem simples de aprender a partir do momento que você já conhece as listas no Python, que no caso hoje nós vamos conhecer as tuplas. E qual é a diferença de lista e tupla? Pois bem, a lista ela é um conjunto de valores, normalmente em alguns tipos de referências, como a gente viu, eu posso trabalhar com listas com diversos tipos de valores diferenciados. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma lista, eu vou criar uma lista A, onde eu vou abrir o colchetes, vou colocar lá, por exemplo, nome, vou colocar como segundo item o número 1, o meu terceiro item vai ser um float e o meu quarto item vai ser, por exemplo, um valor lógico, né? Um valor booleano. Se eu atribuir isso tudo à minha variável A, eu acabei de criar uma lista, como vocês podem ver quando a gente passa a função type, né? É uma classe lista. E o que acontece? Eu tenho vários elementos com tipos de dados básicos diferentes. Então, para cada um dos elementos presentes na minha lista, eu tenho tipos de dados diferentes, certo? Normalmente, no Python, é muito comum a gente assinala essa possibilidade de trabalhar com a variável heterogênea, né, onde a gente trabalha com diversos tipos de dados diferentes e, ao mesmo tempo, uma variável composta, como a gente costuma chamar, porque eu posso armazenar mais de um dado no mesmo local, né, sobre a mesma definição de local, que no caso é o estilo da nossa lista, ou também muito conhecido como arranjo, como a gente costuma chamar em algoritmos. Certo? Mas qual que é a diferença da lista para tupla? Basicamente, uma tupla nada mais é do que uma lista. Aí agora complicou, né? Mas vamos colocar da seguinte forma. Uma tupla é uma lista imutável. Agora talvez comece a fazer mais sentido. Mas o que significa isso? Vamos entender aqui olhando para essa lista A que a gente criou. Se eu colocar assim, ó, a.append, vocês lembram desse método de lista, que serve para eu inserir um novo elemento na minha lista ao final da minha lista, né? Então, se a minha lista está vazia, eu começo a inserir os dados na minha lista utilizando o método append. Se a minha lista estiver com elementos, ele vai colocar o elemento que eu estou inserindo ao final da minha lista. Então, se eu coloco, por exemplo, agora, sei lá, uma palavra, uma string chamada novo elemento, e atribuo ao A, perceba que não tenho nenhum erro. Se eu peço para imprimir A novamente, então agora eu tenho a minha variável, ou seja, a minha lista com mais um elemento, que no caso agora seria esse novo elemento que a gente criou do tipo string. Agora, como que a gente cria uma tupla? Pois bem, uma tupla, em vez de utilizar os colchetes, ela é definida no Python através de parênteses. Então, vamos criar aqui uma tupla. Eu vou, por exemplo, criar aqui uma variável b. Aliás, vou usar o t de tupla para ficar mais fácil.
E eu vou colocar aqui, por exemplo, alguns valores. E uma coisa que é legal da tupla é que eu não preciso referenciar elas entre parênteses. Ela é implícita para o Python no momento da criação. A gente pode colocar os parênteses, não tenho nenhum problema. Mas eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Se eu atribuo o valor 1 para a minha variável t, significa que eu estou criando uma variável do tipo inteira. Então ela vai ser uma variável única, né? Aquela variável que eu posso modificar, que tem um valor único. Agora, se eu colocar a vírgula e colocar outros valores, por exemplo, sei lá, 2, 3, eu vou colocar aqui o 4. A partir do momento que eu dou o Enter, perceba que eu consigo criar esses valores para minha variável t. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas uma variável, quando ela recebe um valor, ela não tem que estar, como que se fala, com um valor só? Quando ela recebe outro, ele não substitui? Sim, mas no momento que a gente atribui mais de um elemento, utilizando a vírgula, mesmo eu não tendo colocado os parênteses, o Python sabe que isso é uma tupla. Se eu pedir para imprimir t, você vai ver que agora ele me devolve entre parênteses, aqui você percebe, 1, 2, 3 e 4. Só que a partir desse momento, a minha tupla está imutável, ou seja, a partir desse momento eu não consigo alterar os elementos presentes na minha tupla. Eu não consigo tirar elementos, eu não consigo inserir novos elementos e muito menos modificar. Vamos lá. Se eu tentar colocar t.append, por exemplo, e passar, sei lá, o valor 5, eu vou ter um erro quando receber. Por quê? Tuple object has not attribute append, ou seja, eu não posso atribuir o método append. A tupla, ela basicamente é uma lista, porém ela é imutável, ou seja, nem todos os métodos presentes na lista vão funcionar na tupla. Aliás, tem dois métodos que são muito importantes, que são basicamente os métodos principais que a gente tem na tupla, que é o método index e o método count. Apenas esses. Como que eu posso trabalhar com... Aliás, a gente tem também o método len. Mas esse método ele basicamente não funciona só para listas, ele funciona basicamente para quase todos os tipos de funções que a gente tem no Python. Então eu prefiro dizer que um método mais específico que a gente tem normalmente na lista são os métodos index e count, que são também presentes aqui na tupla. O que significa isso? Significa que se eu colocar t.index e passar como referência o valor 3, ele tem que me devolver 2. Por quê? Aí, nesse caso, a tupla também se assemelha com a lista. Os índices são referenciados e iniciados no valor 0. Ou seja, o primeiro elemento de uma tupla tem índice 0, o segundo elemento tem índice 1, o terceiro elemento tem índice 2 e assim por diante. Então, quando eu pedir qual o índice de posição do elemento 3, nesse caso eu não estou pedindo qual é a terceira posição, eu estou pedindo qual é a posição do meu elemento de valor 3. E ele me retornou o índice 2. Se eu tivesse uma tupla de compras, por exemplo, vou colocar aqui, ó, compras, e eu vou atribuir aqui chá, queijo, presunto, deixa eu colocar as aspas, presunto e leite e ovos. Então criei aqui uma tupla de compras. Só que agora, por exemplo, eu não sei qual que é a posição na minha tupla do elemento leite. Então eu vou passar aqui compras.index, passo o meu elemento leite para saber em que posição que ele se encontra na minha tupla. Como vocês viram, eu não posso modificar. Lá na minha lista, se eu colocar assim, por exemplo, eu tenho a minha lista aqui, ó, cujo o primeiro elemento é num, o segundo elemento é o valor inteiro 1, o terceiro elemento é o valor flutuante 2.5, o quarto elemento é o valor lógico true e o quinto elemento é a string novo elemento.
Vamos imaginar que eu queira alterar esse valor 2.5 aqui, ó, que é, no caso, o primeiro, segundo, terceiro elemento. Se ele é o terceiro elemento, significa que ele está no índice 2. Lembrando que os índices é o valor, a posição do elemento que a gente quer menos 1. Então, se eu quero alterar o terceiro elemento, eu tenho que passar como referência o índice 2. Eu vou lá na minha lista, abro colchetes, coloco lá 2, fecho colchetes, dou um sinal de atribuição, em vez de 2,5, eu quero que seja 7,5. Então, eu passo lá o 7,5, dou Enter, não tenho problema nenhum. Se eu pedir agora a minha lista, perceba que onde estava o 2,5 foi substituído por 7,5. Eu não posso fazer isso com uma tupla, ela é imutável. Então, se eu colocar, por exemplo, compras, pedir a posição 2, a minha posição 2 é o índice 1. E no caso lá, meu índice 1 tem o valor queijo. Se eu quisesse colocar, por exemplo, mortadela, e tentar atribuir, vai perceber que eu não consigo fazer uma alteração aqui na minha tupla. Ou seja, as tuplas, elas são uma lista conhecidas como constante. Uma vez que você cria e define a tupla, você não pode mais alterar. É um tipo de variável que em muitos casos a gente não utiliza. Tem pouquíssimos casos que nós costumamos utilizar referências de tuplas. Nós vamos mexer mais com as tuplas quando a gente for falar mais à frente sobre funções. E aí sim a gente vai ver algum tipo de aplicação mais prática para elas. Mas é muito raro nós trabalharmos com as tuplas em algumas aplicações que a gente faz. Certo? O último método que eu queria mostrar aqui, eu já mostrei o método index. Se eu passar, por exemplo, agora a compras.count. Se você lembra da lista, count significa contar. Eu quero contar quantas vezes um elemento aparece na minha lista. Então, no caso da tupla, eu quero saber quantas vezes o elemento aparece na tupla. Se eu colocar compras.count e colocar, por exemplo, queijo, ele vai retornar aqui para mim uma vez. Se eu definir uma tupla, por exemplo, aqui chamada valor, e criar ela aqui com 1, 0, 2, 1, 1, 3, 1. Atribuí aqui, criei a minha tupla. Agora, se eu quero saber exatamente quantas vezes o valor 1 se repete dentro da minha tupla, ou, por exemplo, no caso da minha lista, basta que eu utilize valor.count. Coloque aqui como referência, no caso, o valor que eu quero pesquisar. No meu caso aqui, 1, quando eu dou Enter. Então, nessa tupla que eu criei, o número 1 repete 4 vezes. Então, eu tenho o método count, o método index, e eu posso utilizar também, no caso, o método len. No caso aqui, eu vou usar a função len, né? Len, na verdade, ele não é um método, é uma função. Eu posso colocar len de valor, e eu tenho aqui 7 itens, no caso, na minha tupla criada, ok? Então, essa videoaula vai ficando por aqui. A gente aprendeu a mexer com as tuplas. Não tem muita diferença, se a gente for prestar bem atenção, não tem muita diferença lidar com a tupla e lidar com as listas. A diferença, basicamente, é que eu posso criar as minhas tuplas e colocar qualquer tipo de elemento lá dentro. Certo? Só que uma vez que eu crio a minha tupla, eu não posso alterar esses elementos. Uma última coisa é o seguinte. Se eu colocar uma lista dentro da minha tupla, eu posso? Posso. A lista é um tipo de dado. Então, eu posso, por exemplo, aqui, passar, por exemplo, minha tupla. Vou colocar aqui minha tupla. Vou criar aqui o elemento 1. O elemento 2, o elemento 3, e o meu quarto elemento vai ser uma lista com os valores 1, 2 e 3. Certo? Passei, se eu pedir aqui minha tupla, ele imprime, você vai ver que é uma tupla onde o primeiro, segundo e terceiro elemento são elementos do tipo inteiro, e o meu quarto elemento é uma lista.
E agora você deve ficar com aquela pergunta: eu posso alterar os valores que estão nesse elemento do tipo lista? Vamos ver. Como que eu altero um valor? Para eu acessar um valor, basta eu colocar aqui a posição do meu elemento. Então, se eu quero o quarto elemento, significa que eu quero a posição do índice 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha tupla no índice 3. Aí vou colocar aqui, por exemplo, a posição 1, que no caso se refere ao meu elemento aqui de valor 2 dentro da minha lista. E vou colocar aqui 1. Então eu estou dizendo aqui basicamente aquela forma de trabalhar com a matriz para me acessar a minha lista que está dentro de uma tupla. Só que em vez de simplesmente verificar, eu vou atribuir um valor. Será que eu consigo atribuir o valor 7 no lugar daquele valor 2? Consigo. Por quê? Porque apesar de eu estar trabalhando com uma tupla, o elemento que eu acessei é uma lista e as listas são passíveis de modificação. A tupla não. Quando eu acessei o elemento e identifiquei que esse elemento era uma lista, aquele elemento do tipo lista contém outros elementos, o que me permite trabalhar normalmente. Ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Dúvidas, sugestões e críticas nos comentários. E se estiver curtindo bastante esse curso de Python, não deixe de compartilhar com seus amigos e convidar para que eles possam aprender também a programar. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Fui!